galera, eu sou o Rondiego, eu sou nostálgico, galera, e nesse vídeo, galera, a gente vai lembrar dos 10 filmes mais reprisados das sucessos do século XXI. Que vocês, assim como eu, com certeza se lembram de filmes incríveis que passavam nas sessões antigamente, tá ligado? Só que é lógico de começar a deixar seu like no canal e apertar o sininho para perder o vídeo. Não é assim sempre, se você estiver no nosso canal, redes sociais, liga do Face e do Insta inscrição. E também a gente compartilha com os amigos para o canal crescer cada vez mais. E agora bora pro vídeo. 10º lugar, Dennis o Pimentinha! E o primeiro filme que já assim, galera, é o famoso filme que marcou a infância de várias crianças por aí, inclusive a minha, tá ligado? Quem não se lembra do filme Dennis o Pimentinha? Quem não se lembra do arteiro do Dennis, cara? Que era arteiro pra cacete. Lançado em 93, o filme acaba sendo dirigido por John Hughes e Hank Jackman e Enterprise Hatchman. E também, inclusive, pra quem não se lembra, galera, o John Hughes foi o mesmo cara que também não só dirigiu o filme do Dennis o Pimentinha, como também reautorizou, tá ligado? A história de um moleque de 5 anos chamado Dennis, que era um moleque loirinho que sempre fazia artes por inocência, tá ligado? Ele nunca fazia artes por querer, tá ligado? Tipo o Chaves, tá ligado? Quem não se lembra quando o Chaves fazia artes e o Simão ficava bravo com ele? Tipo isso, tá ligado? Só que no caso do Dennis, ele sempre ferrava a vida do Sr. Wilson. Quem não se lembra daquela cena do Sr. Wilson se ferrando por causa do Dennis, cara? Inclusive lembro até hoje, quando aquela cena lá do Sr. Wilson se ferrando por causa do Dennis, eu ri demais, mano. Aquela cena é muito engraçada, cara. Um lugar, Família Buscapé. O outro filme que a gente vai nesse vídeo, galera, é o famoso filme de comédia pastelão Família Buscapé, lançado em 93, ou seja, lançado no mesmo ano que foi lançado o filme do Dennis, tá ligado? E o filme foi dirigido pela mulher chamada Penelope Spears, e o filme foi roteirizado por 4 pessoas, como por exemplo, Conor Lawrence, Mark Rosenthal, Jim Fish e Jim Stahl. Ou seja, cara, esse filme foi realizado por 4 pessoas, velho. Caralho, velho, mano. Conta a história do fazendeiro e pobre Jan Clampett, que acaba se tornando bilionário após descobrir petróleo em suas terras, tá ligado? E por conta disso ele resolve deixar a sua fazenda que ficava em Ozark, Arkansas, e com sua família, a família Clampett, para ir para Beverly Hills, Califórnia, para sua famosa e nova mansão luxuosa, tá ligado? E é lógico que ele acaba atraindo vários interesseiros e caras de pau de plantão, tá ligado? Transações internacionais? Lá eles têm piscina e artista de cinema. Isso é ação. O que é serração? Oitavo lugar, Gasparzinho Camarada. O próximo filme clássico que a gente fala nesse vídeo é o famoso filme clássico do Gasparzinho Camarada, cara. Quem lembra desse filme que passava direto nos sucessos, cara? Então, ele foi dirigido por nada mais menos pelo famoso diretor Brad Silberling, James Storr como roteirista, e não só ela, como também o J.J. Abrams e Danny Oliver. Sendo produzido pelo funk Steven Spielberg, que é um cara muito famoso da história do cinema, tá ligado? O filme conta a história do Gasparzinho Camarada, quem não se lembra dele? Ele acabou fazendo uma amizade com a Kathleen, inclusive ele gostava dela como namorada, tá ligado? E pra quem se lembra também, ela era filho de terapeuta, que esse mesmo cara que era terapeuta, que era pai dela, foi contratado por uma milionária chamada Kathleen, que pretendia exorcizar os fantasmas dessa mansão Vida Louca, tá ligado? Em sétimo lugar, Scooby-Doo 2, Monstros da Solta. Outro filme clássico que marcou a nossa infância, que passava direto na tela de sucesso antigamente, era Scooby-Doo 2, Monstros da Solta, é claro, né, mano? E sendo dirigido por Roger Gosnell e roteirizado por James Gunn, que foi o mesmo cara que produziu o filme. Ele roteirizou filmes como Scooby-Doo 2, Mãos da Solta, Guardiões da Galáxia 1 e 2, Esquadrão Suicida também, Superman e outros filmes lançados pela Warner. Pra quem não se lembra, Scooby-Doo 2 é a continuação direta do Scooby-Doo 1, tá ligado? Que desse filme a turma do Scooby-Doo se une pra derrotar os vilões do passado que voltaram à vida, tá ligado? Não só isso, ele também descobre quem que foi o puto que fez as fantasias dos vilões do passado terem vida e ressuscitarem a vida legal, tá ligado? Esse filme era muito legal de assistir, cara. Assim como eu se lembro desse filme Scooby-Doo 2, Mãos da Solta, já que ele passava direto na de sucesso, tá ligado? Eu lembro até hoje que eu sempre assistia ele quando eu passava, era legal demais, cara. Principalmente por causa do Scooby-Doo, cara. Você lembra da chamada que tinha do Scooby-Doo 2, Mãos da Solta do sucesso, cara? Cuidado, Scooby! Os monstros estão à solta!
e são mais assustadores do que nunca. É hora da equipe Mistérios S.A. entrar em ação. Nós precisamos de um plano. E encara essas feras. Scooby-Doo, monstros à solta. Tela de sucessos. Nesta sexta, 11h15 da noite, no SBT. Vovozona 3, tal pai e tal filho. O que a gente fala nesse vídeo, galera, é o famoso Vovozona 3, tal pai e tal filho, sendo dirigido por John Itzel e sendo roteirizado por Matheus Fogel, tá ligado? O filme conta a história de FBI, Marco Cortana que tá de volta à Vovozona após testemunhar um atentado. Ele diz que o seu filho acaba se disfarçando de Vovozona e o seu filho vira a sua netinha, disfarçada, chamada de Charmaine. E agora a missão deles é encontrar o contra eles, tá ligado? O bagulho é louco, mano. Eu lembro muito bem desse filme, cara. Sempre que eu assisti esse filme na Sucesso, eu achava engraçado, tá ligado? Apesar que esse filme nas bilheterias deu uma brochada, velho. Na época lançou lá em 2011. Pra ter ideia, o filme gastou mais de 32 milhões pra ser feito. E esse deu só 82 milhões de dólares, velho. Caraca, só isso, mano. Agente do FBI, você acabou de ver Charkov matar alguém. Não podemos ir pra casa. Está de volta no seu melhor disfarce. Eu vou descobrir, mas com uma giga desse tamanho, e desta vez vai ter ajuda. Minha sobrinha neta, e é melhor parecer com ela antes que assuste alguém. Zona 3, tal pai, tal filho. Tela de sucessos. Nesta sexta, 11h15 da noite, no SBT. Em quinto lugar, Carrie Estranha. Galera, o próximo filme que a gente vai lançar nessa lista é o famoso filme de terror que passava direto antigamente, como por exemplo, Carrie Estranha, lançado em 2013, tá ligado? E o filme foi dirigido pela Kimber Pierce, que inclusive, pra quem não se lembra, foi a mesma que dirigiu outro filme famoso lançado nos 90, o Junior Show de 99. E o filme também foi autorizado por Roberta Gui Sacasa e Stephen King, que inclusive escreveu filmes famosos como A Espera de Milagre, O Sonho de Liberdade, e também, pra quem não se lembra, também o famoso filme Conta Comigo, lançado nos 90, e também outros filmes que ele escreveu na carreira dele, tá ligado? Aí. E o filme conta a história da menina Carrie Wright, que era uma menina tímida, escolhida por todos, inclusive ela era atormentada todos os dias pelo pessoal do colégio dela, não só pelo colégio dela, também com a mãe dela, já que a mãe dela sempre maltratava ela, tá ligado, na casa deles. Inclusive ela era chamada de Margaret White, que era uma mãe fanática pra cacete, velho, sem noção. Inclusive a mãe da Carrie não deixava a Carrie ser como as meninas, tá ligado? Já que ela queria se enturmar, ela queria ser popular. Só que a mãe ela não deixava, tá ligado? E o pessoal do colégio dela nem sabia que ela tinha poder sobrenatural de mover as coisas, cara. Ela acaba mostrando esses poderes pra todo mundo no baile por causa de uma brincadeira cabulosa que fizeram com ela, cara. Que cena terrível, cara. Assim como eu, você lembra desse filme, né, mano? E você também, por se cagava de medo desse filme, né, mano? Esse filme dá um medo pra caralho em mim, velho. Um persistente que atinge a liberdade das pessoas. É conhecida como Ai, meu Deus, eu tô ficando louca. humilhada pelos colegas e reprimida pela mãe. Eu sou esquisita. Eles não sabem bem quem estão mexendo. Ela tem poder Eu te amo, mamãe, que pode ser mortal. A Estranha. Tela de sucessos. Nesta sexta, 11 da noite, no SBT. Em quarto lugar, Hora do Rush. Esse filme é do clássico dos clássicos do Sucesso. Quem se lembra do famoso filme Hora do Rush? Estrelado por Jack Chan e Chris Tucker, que é um marco pro cinema, tá ligado? Lançado em 98. Dirigido pelo famoso Brett Ratner, que inclusive dirigiu vários filmes famosos por aí, como por exemplo A Família Man, Red Dragon e X-Men. O filme conta a história do inspetor chinês Lee e do detetive Carter, que era um detetive americano, tá ligado? Que ele tinha uma missão de recuperar a filha de diplomata chinês e foi sequestrado por uns caras do Juntao, tá ligado? Apesar que no começo do filme o Lee e o Carter não usavam muito bem, eles eram tipo rivais um do outro, tá ligado? Pelo Jim Coffey e pela Rose Lamana, tá ligado? Mano, com o enorme sucesso que o Hora do Rush fez nos cinemas e na tela de sucessos, é lógico que depois veio o segundo filme e terceiro filme do Hora do Rush, é claro, né, mano? E você com certeza se lembra do Hora do Rush passando na tela de sucesso, né? Eu assistia direto sexta-feira, era tão bom assistir, cara. Terceiro lugar, Scooby-Doo, filme, yeah! O que a gente fala nesse vídeo, galera, é o famoso filme do Scooby-Doo, A Ilha do Espanto. Quem está nesse filme, cara? Esse filme passava direto a sucesso. Inclusive, eu tinha até DVD que eu tive na minha infância, cara, do Scooby-Doo, cara. Que inclusive foi lançado em 2002, ano do Pento do Brasil, quem se lembra? E o filme Scooby-Doo acaba sendo dirigido por Raja Gosnell, que inclusive pra quem não se lembra, ele é muito famoso por dirigir filmes como Vovozona, Foi Beijada e Smurfs.
E o filme acabou sendo autorizado pelo famoso fucking James Gunn, que é um filme foda, que eu falei antes, tá ligado? Inclusive, o filme do Scooby-Doo foi lançado pela Warner também em 2002. Depois da turma Scooby separar, eles meio que se envolvem novamente após irem da Ilha do Espanto. Eles acabam enfrentando um mistério novo da Ilha do Espanto. E os adultos na verdade não, os adultos não, os jovens da Ilha do Espanto. E por conta disso eles vão se unir pra resolver esse mistério cabuloso, tá ligado? Você se lembra desse filme Scooby-Doo, tá ligado? Inclusive, esse filme Scooby-Doo e Scooby-Doo 2 sempre passavam direto no SBT, né? Na cena espetacular, no Teatro Sucesso. Eu lembro que sempre que eu passava esse filme na Teatro Sucesso, eu sempre assistia direto, mano. Era muito legal assistir. Principalmente por causa do Scooby-Doo, tá ligado? Fred, Velma, Daphne, Salsicha, Scooby. Essa galera que adora um terror. Tem mais um misterioso caso para desvendar. As pessoas que eu mais amo estão no perigo. Ai, caramba! Tela de sucessos. Nesta sexta, 11h15 da noite, na SBT. Segundo lugar, Space Jam. O próximo vídeo que a gente fala desse vídeo, galera, é o famoso e clássico Space Jam. Quem se lembra do Space Jam que tinha os Looney Tunes e tal? E é claro que também tinha a participação especial do famoso jogador de basquete dos anos 90, Michael Jordan, cara. Inclusive, eu lembro muito bem que esse filme do Space Jam sempre passava direto na sucesso antigamente, cara. Ouça assistir esse filme, cara. Autorizado pelo Leon Paquita e também Steve Woodnick, Leon Bevinucci, Ashton Ground e time de Harris. Em 96, produzido pela Warner, filmes no Looney Tunes disputavam uma competição de basquete para impedir que eles fossem sequestrados pelo Sr. Shakamiher. Transformados em uma ação especial até a morte, e por conta disso, os Looney Tunes acabam pedindo ajuda pro Michael Jordan para conseguir vencer os áreas no basquete, tá ligado? Jogador de basquete de todos os tempos, resolveu bater bola com o coelho mais esperto do mundo. Está formado na dupla para detonar qualquer time. Michael Jordan, que tal a gente acabar com perna longa. Juntos poderão salvar o mundo. Vamos mostrar que podemos. Space Jam, o jogo do século. Você nunca viu nada igual. Hoje, 10h30 da noite, na tela de sucesso. Lugar, Máscara. E galera, o último que a gente fala desse vídeo, galera, é o famoso filme do Máscara, está pelo Jim Carrey. Quem se lembra? 4, sendo produzido pela Bob Benjamin, filme dirigido por Chuck Russell e roteirizado pelo Mike Weber. O filme conta a história do famoso Stanley Ipkiss, que depois que encontrou a máscara, assumiu o mundo de forma rápida. Ele deixa de ser aquele cara tímido que ele era antes, para se tornar um cara extrovertido e divertido, e finalmente deixando de ser inspirado por todos. Isso era muito legal de assistir, cara. Inclusive, nesse filme, o Stanley era apaixonado pela Tina, namorada do gangster Dorian Terrell, que tinha um plano de derrubar seu chefe no Cocobongo, tá ligado? Inclusive a polícia vai atrás do Massa, achando que ia fazer a maior zorra. Bom, inclusive toda vez que o Stanley colocava a máscara na cara dele, deixava a cara dele toda verde, parecendo um Hulk, mano. Olha isso. Você assim como eu com certeza lembra desse vídeo, já que esse filme passa direto no Teatro Sucesso e também no Espetacular, tá ligado? Eu lembro quando eu era criança, sempre assistia esse filme direto no Teatro Sucesso e Espetacular. Eu sempre assistia principalmente por causa do Jim Carrey, mano. O Jim Carrey tinha muito carisma, mas nessa época ele tava no auge da carreira dele, velho. Basta colocar. Transformar. Esse é o que eu louco. Quando eu coloco as coisas. Vamos mandar ver. Máscara com Cameron Diaz na tela de sucesso. Daqui a pouco. O vídeo, galera, esse vídeo incrível que eu falei sobre os 10 filmes mais pesados do Teatro Sucesso, que inclusive o Teatro Sucesso marcou demais nossa infância, tá ligado? Principalmente na geração, mas é lógico que na geração like, se você vai apertar o sininho para pedir de novo assim, sem precisar de o nosso canal, sai link do Face na descrição, e também inscreva no podcast dos seus amigos no canal crescer. Tá, fui, tchau!